Olá, meu irmão, minha irmã. Permitam-me nesta segunda-feira duas palavras sobre esta riquíssima liturgia quaresmal. Nossa primeira leitura é extraída da profecia de Daniel, no capítulo 9, do 4b ao 10. E é justo lermos alguns versículos, talvez até toda esse texto. Lembre que ainda no sábado falamos sobre aliança, pacto, compromisso que Deus faz conosco. E eu disse, as duas partes, quem está de um lado é Deus, do outro é o povo, é o ser humano, Deus fiel e ser humano infiel, pecador. Então são lados, são partes literalmente desproporcionais. Então vejamos este texto dizendo alguma coisa relacionado a esse pacto, a essa aliança que Deus fez com o povo. Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência. Aos que te amam e cumprem teus mandamentos. Temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade. Temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e de tua lei. Nós, este lado da aliança, não temos prestado ouvidos a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. A ti, Senhor, o outro lado do pacto, a ti, Senhor, convém a justiça, e a nós, hoje, resta-nos ter vergonha no rosto, seja ao homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel, seja aos que moram perto e aos que moram longe de todos os países, para onde os escorraçaste, por causa das infidelidades cometidas contra ti. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes e a nossos antepassados, pois pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti e não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, indicando-nos o caminho da sua lei que nos propôs mediante seus servos, os profetas. Que texto tremendo, queridos, que texto tremendo. Veja bem, Daniel, a nossa leitura de Daniel, capítulo 9, do 4 ao 10, ele relê a história e constata. Não esqueçamos, estamos na quaresma. Daniel relê a história a partir de uma ótica deuteronomista,
porque agora eles têm uma lei, eles têm mandamentos, eles têm preceitos. Ele lê a história, ele relê a história a partir daquela ótica e ele constata que a infidelidade gera castigo. A rebeldia, a desobediência, o fazer errado gera consequências. O não fazer aquilo que devemos fazer com sobriedade, com maestria, com prudência, com cautela, gera castigo. Ou seja, Daniel ele reconhece que o exílio foi merecido. Coloquemos isto na nossa vida, queridos. Peguemos este texto, este acontecimento, tenha ou não acontecido, peguemos este ensinamento e o transportemos para a nossa vida. O porquê do castigo? O porquê do exílio? Porque houve rebeldia, negligência, imprudência, autossuficiência, infidelidade ao pacto, ao compromisso, à aliança com Deus. Depois releia o texto novamente. A ti cabe a glória, a nós a vergonha. Porque a glória que quisestes nos dar, a honra que nos quisestes dar, é que nos destes. A jogamos por terra. 70 anos ou 70 semanas de anos, por favor, estamos na quaresma. 70 anos ou 70 semanas de anos equivale a 490 anos, ou seja, entre o começo do exílio e o seu fim, que culminou na restauração do templo no ano 164 a.C., houve uma longa e penosa quaresma. Mas por que essa quaresma? Todos os anos? Porque é assim que precisa ser, queridos. Do início do exílio ao fim do exílio, que culminou na restauração e na edificação do templo, foram 490 anos, houve uma grande quaresma. Foi o momento do povo pensar, do povo refletir. No que fizera e no que não fez. É nessa quaresma, foi naquele período que o povo caiu em si e reconheceu ter sido infiel à aliança. Foi exatamente naquele período quaresmal. 490 anos, muito tempo, né, queridos? Muito tempo. É exatamente neste período quaresmal que precisamos cair em nós, como aquele rapaz que levantou os olhos aos céus, caiu em si e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Este relato de Daniel é a minha, é a sua, é a nossa história. Não poucas vezes eu ofendo a Deus, eu ofendo os céus. Isto é sério, queridos. E não coloquemos aqui Deus como apenas aquele ser supremo, todo-poderoso que está lá. Não, Deus, ele está no trânsito. Ele está naquilo que devemos fazer, que não devemos fazer.
Ele está naquela diminuição da velocidade, ele está naquela placa que está dizendo curva acentuada, curva sinuosa, aclive, declive, perigo. Deus, ele está nos cuidados que precisamos ter com nós mesmos, com o nosso próximo, com aqueles que estão perto de nós. Muitas e muitas vezes eu ofendo a Deus, eu ofendo os céus, destituo-me da minha dignidade humana, abro mão do intelecto, começo a agir instintivamente, quando não devo agir instintivamente, porque sou portador do intelecto, da racionalidade. Quantas vezes eu ofendo a Deus, quantas vezes ofendo os céus, bruscamente, de forma tão animalesca, ofendo minha esposa, ofendo meus filhos, acho que eu sou tal, sou soberano, eu mando e desmando, eu determino. E quando eu assim procedo, eu experimento cativeiros, deportações, situações de morte. Quantas famílias estão experimentando isto, queridos? Quantos de nós estamos experimentando situações de cativeiros, deportações, situações tão trágicas na nossa vida? Por quê? Porque ontem deveríamos ter feito diferente, mas não fizemos. Todavia, queridos, é neste cativeiro, é nesta situação de opressão, é nessa situação de exílio que podemos experimentar o outro lado do pacto, de quem está do outro lado, o outro contraente do pacto. Quem são os contraentes do pacto? Um lado é Deus, o outro é o ser humano. Deus fiel, o ser humano infiel. Deus fiel à aliança e o homem infiel à aliança. Veja que um pacto, ele precisa estar em pé de igualdade, mas este pacto, Deus, o outro lado do pacto, é infinitamente desproporcional a nós. Ele está aqui, nós estamos aqui, muito aqui. Mas é nesta hora de cativeiro, de opressão, que podemos experimentar quem está desse outro lado. A misericórdia de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus. Quando reconhecemos nossas limitações, quando reconhecemos que desobedecemos, é o que o texto está dizendo aqui para nós. Quando reconhecemos as nossas infidelidades e nos voltamos para esse Deus, e se não fosse Deus, e se do outro lado do pacto estivesse alguém igual a mim, igual a nós. Mas por quê? Do outro lado do pacto, o outro contraente do pacto é Deus amoroso, misericordioso, podemos então curvar-nos a Ele, reconhecer nossas faltas, mudar de vida. É por isso que a quaresma anualmente é este tempo para refletir. Como está a minha vida lá no trabalho? Quando entrei naquela empresa, estava numa situação difícil, uma porta se abriu, eu reconheci como Deus abrindo aquela porta. Eu comecei tudo muito bem, era funcionário padrão, mas uns dias depois tudo começou a mudar. Estou bagunçando, não sou mais aquele funcionário que deveria ser, não mais estou vestindo a camisa da empresa, não tenho mais responsabilidade com o meu trabalho. Isto vai gerar um cativeiro, isto vai gerar um exílio. Então a quaresma é para isto, para darmos uma olhada na nossa situação. Como está a nossa vida? E é a hora de voltarmos o nosso olhar ao Senhor com humildade, querendo a reconciliação,
para que Ele nos liberte, Ele nos transforme, Ele nos faça outra vez sentir a alegria da sua salvação. Pela intercessão desta Mãe puríssima, desta Mãe castíssima, desta Mãe que nunca foi infiel. Quando eu reporto minha imagem, queridos, eu não estou falando com a imagem, estou falando com o protótipo da imagem. Ela foi a mulher fiel. Ela manteve-se fiel ao pacto. Foi a única que manteve-se fiel. Do começo ao fim da sua história, temos uma palavra: fidelidade. Que ela interceda por nós, para que cada um de nós, seguindo o seu exemplo, possamos gozar das bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história, muitas vezes tão dificultosa, mas Deus quer mudar essa história. Sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.